Queridos e amados irmãos, faltam uns 4 minutos para oficializar a nossa reunião. Eu quero, neste momento, ler para os irmãos uma passagem bíblica que revela os dias atuais de hoje nesta Santa Igreja Apostólica. Antes de iniciar a reunião, eu quero dizer para os amados irmãos a importância de estarmos na igreja. A Bíblia nos revela que era um domingo de manhã e Jesus já estava bastante cansado, pois ele vinha caminhando há 3 dias, pois ele havia ido levar a palavra a muitos corações sedentos da graça divina. E como todos sabem, Jesus nunca mediu esforço. Tanto é que deu-se em sacrifício por nós. E naquela caminhada, já bastante cansado, Jesus resolveu parar na casa de 2 irmãs apostólicas. Observem, irmãos, o quão grande é esta importância. E quando Jesus ali chegou, as irmãs eram Maria e Marta. E Maria, quando percebeu a presença de Jesus, ela parou todo o seu trabalho e se colocou diante de Jesus e passou a ouvir a mensagem de Jesus. Mas Marta, sua irmã, preocupada com a arrumação da casa, com a limpeza, se tornou irreverente a Jesus e continuou nos seus afazeres. Um tanto irritada e inquieta, Marta, chega diante de Jesus e diz assim: Mestre, o Senhor não vê que tão somente eu estou trabalhando e Maria está aí parada? Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, a melhor parte Maria escolheu, e isto dela nunca lhe será tirado. Porque o trabalho, Marta, tem todos os dias, mas não sabes até quando o reino dos céus estarás aqui entre vós. Por isso disse Jesus: a melhor parte Maria escolheu, e isto dela nunca lhe será tirado. Ora, aquele mesmo Jesus que disse para Maria e Marta, é o mesmo Jesus que diz para vocês hoje: a melhor parte vocês escolheram, e isto de vocês nunca lhe serão tirado. Porque o trabalho tem todos os dias da nossa vida, mas não sabemos até quando Deus Pai deixará as portas do reino dos céus abertas através desta igreja. Por isso a melhor parte vocês escolheram, e isto nunca lhe será tirado. Mas Maria colheu os frutos da obediência a Jesus. 3 meses se passaram. Maria e Marta tinham um irmão chamado Lázaro, e Lázaro veio adoecer e morreu. No momento em que Lázaro morreu, Maria se lembrou daquela mensagem que Jesus pregou naquele dia, dizendo: quem crer em mim, como diz as Sagradas Escrituras, ainda que estejas morto, viverá. Maria logo se lembrou daquilo e mandou avisar a Jesus que Lázaro havia morrido. A distância era grande. Volta Jesus a pé. 4 dias depois, Jesus está na mesma casa. Agora a casa cheia, repleta de escribas e fariseus que não criam em Jesus, mas no entanto vieram para consolar Maria e Marta.
entre meio à multidão, agora Marta vê Jesus e sai correndo ao seu encontro junto com Maria. E então Maria diz: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não havia morrido. Jesus olha para ela e diz: lembra, Maria, do que te ensinei. Quem crer em mim, ainda que estejas morto, viverá. Maria disse: eu bem sei que na ressurreição verei o meu irmão. Mas Jesus disse: não, Maria, estou falando do momento. E então se dirigiu ao sepulcro e a multidão atrás. Os escribas e fariseus que nunca creram em Jesus e que buscavam um momento para então intensificar a perseguição. Entre meio à multidão e os sacerdotes, Jesus levanta os olhos aos céus e grita com alta voz: Lázaro, levanta-te daí e anda. O sepulcro se abriu e Lázaro, 4 dias que estava morto, se levantou, caminhou dentre a multidão e Jesus mandou alimentar. Paremos para meditar um pouco. Os sacerdotes, os escribas e fariseus que nunca viram um milagre daquela natureza, ao invés de se curvar diante de Jesus como se curvou Maria, eles, movidos pelo sentimento do ódio e da inveja, se reuniram em conselho e naquele dia bateram o martelo que Jesus não poderia viver. Naquela ressurreição de Lázaro, intensificou a perseguição sobre Jesus, que durou 40 dias, que é a quaresma que hoje nós reconhecemos. A quaresma significa 40 dias de perseguição, até a sexta-feira santa, quando Jesus entregou seu Espírito ao Pai. Tudo isto Maria guardou em seu coração. E por isso hoje é santo no céu. E se nós guardarmos em nosso coração os ensinos de Jesus, ministrado pelo irmão Aldo, saiba que nós estamos escrevendo uma linda história e deixando um legado precioso de um povo que renunciou ao mundo, abriu o coração para aceitar a Jesus e o Consolador. E assim vamos anunciando o reino dos céus aqui na terra. Agora, irmãos, nós vamos então darmos início à nossa reunião. Primeiramente, eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor, desejando-lhes toda a graça e a bênção do nosso Deus, bem como a de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da bendita Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E em nome destes santos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. E com esta paz, eu convido a igreja que se coloquem em pé, para juntos darmos início à nossa reunião na manhã deste dia. Oremos. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso bondoso Pai Celestial, toda honra, toda glória e louvor seja dado ao Senhor, bem como ao Teu Divino Espírito, da onde emana poder, virtude e sabedoria, que rege com perfeição o reino dos céus, e que deve reger a Tua igreja na terra, em especial aqueles que abrem o coração para aceitar a Tua palavra e faz do Teu coração um celeiro para armazenar as palavras que o irmão Aldo transmite aos nossos corações. Que cada palavra é uma luz que ilumina os nossos passos para, unido a Jesus, representarmos o reino dos céus. Pai Santo, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E neste momento, Pai, peço permissão ao Senhor e a Jesus, o nosso Mestre e Salvador. Permita-me, na simplicidade das minhas palavras, unido aos Teus filhos que aqui está, chegar diante do Senhor para suplicarmos mais da Tua graça, da Tua bênção, da unção gloriosa do Teu Divino Espírito, da manifestação do Seu poder entre nós, pois assim nos identifica como os verdadeiros e legítimos representantes do Teu reino. Pois por esta graça preciosa nós Te louvamos e Te agradecemos. Louvamos e agradecemos a Jesus, o nosso Mestre e Salvador, a nossa bendita Mãe Maria Santíssima, que muito se alegra em ver esta igreja reunida e unida em torno de Jesus, Teu Filho amado. Adoramos a Senhora, a bendita Santa Avó Rosa, que unida ao Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima detém todo o poder do Pai. Poder este que a Senhora realiza em favor daqueles
que com humildade suporta as diversidades desta vida e com humildade se coloca diante da Senhora para te servir com muito amor e com muita lealdade. Reconhecidos por tudo isso, expressamos à Senhora todo o nosso louvor e a nossa adoração. E agora, bendita Santa Vó Rosa, eu rogo à Senhora que abençoe grandemente a tua Santa Igreja, para que, unidos nesta fé, representamos o reino dos céus. E ao iniciar esta reunião, eu apresento os hinos e corinhos que iremos entoar em teu louvor, que a Senhora receba nos céus o cantar dos filhos teus e dá-lhes a recompensa àqueles que o fizerem com amor e com muita sinceridade. E assim o teu santo nome, bem como todo o reino dos céus, seja honrado e glorificado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Vamos entoar o hino de número 1, Igreja Forte. Pois é bem grande
São homens sem amor que ouvem a bendita palavra, mas não tendo em suas vidas o temor, os cuidados desta vida sufocam neles a verdade aprendida. Assim, a semente
que é pecado e desqualifica uma igreja que recebeu a missão de representar o Consolador é a falta de união e compreensão entre irmãos. Irmãos, isto é um pecado muito grave. Observem na tua vida a simplicidade, o amor e a humildade. A disciplina que rege a nossa vida não permite dois tipos de conduta, um aqui dentro e outro lá fora. A nossa personalidade e o nosso caráter deve ser de um povo que representa Deus, nosso Pai. Eu me lembro quando Deus Pai, através do amado apóstolo São Paulo, ele disse assim: a cidade de Corintos, para quem não sabe, a cidade de Corintos era uma cidade portuária, onde o pecado se proliferava em longa escala, e aquele povo dominado pelo pecado, ali Deus viu que tinha gente de coração bom. E então, em espírito, revelou ao amado apóstolo São Paulo que ele, Deus, queria a igreja apostólica na cidade de Corintos, onde o pecado dominava a maior parte das criaturas. E São Paulo, com muita luta, com muito sacrifício, implantou ali naquela cidade de Corinto a igreja apostólica. E em suas pregações para aquele povo, ele dizia: não esquecestes que vós fostes, que disse assim, não esqueceis que vós homens fostes escolhidos para ser santo e representar os santos de Deus. E vós mulheres, olha o que ele diz, e vós mulheres, foram escolhidas para nesta cidade representar as santas de Deus. Por isso o seu modo de trajar, a sua forma de falar, a sua forma de se unir, deve igualar aos santos de Deus, que embora cada um lá no céu tenha a sua faculdade, mas a forma de pensar é um só, porque emana de Deus. E vós mulheres, olha o que diz São Paulo, e vós mulheres, não tocais em vossos cabelos de modos exagerados, porque o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu que usava antigamente. E este cabelo, amados irmãos, não tocais de maneira exagerada, diz São Paulo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu e é a honra da mulher. Por isso que São Paulo disse, porque já naquele tempo lá em Corintos, as mulheres cortavam seus cabelos muito curtinho. Era uma forma daqueles marinheiros que vinham de viagem conhecer quem era a mulher direita ou não. Então São Paulo, para que as irmãs evitassem a aparência do mal e mantivessem em seu espírito a aparência do bem, ele aconselhava, não tocais em seus cabelos de modos exagerados. E nós vimos isto quando Jesus, através da voz do irmão Aldo, deu para as irmãs esta ordem de cortarem os seus cabelos um pouquinho abaixo dos ombros. Porque vós foste escolhidas para ser santa e representar as santas do reino dos céus. E diz mais São Pedro, e vós homens, trajai modestamente como homens, e vós mulheres, nunca se trajais da forma dos homens, se trajais como verdadeiras mulheres do reino dos céus. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos nos unir, esquecer as desavenças, abraçarmos espiritualmente, para representarmos o reino dos céus aqui na terra. E agora, então aqui, irmãos, também não é uma mensagem, mas é um conselho do amado irmão Aldo, publicado em 2011. Como primaz da igreja e profeta do Senhor, eu, irmão Aldo, dirijo-me a todos os casais apostólicos com o intuito sincero de auxiliá-los a manter seus matrimônios em conformidade com a vontade divina. As demais desejo contribuir para que cumpram os votos que fizeram no dia em que se ajoelharam diante de Deus, da Santa Rosa e da igreja, nutrindo a esperança de serem profundamente felizes e abençoados no novo lar que juntos estabeleceram. Irmãos, o irmão Aldo deu este recado naquela oportunidade, porque os nossos jovens, as nossas jovens, ao escolherem os seus parceiros para se unir, não olhavam as virtudes do espírito, mas impressionado pela beleza do corpo, e então realizava-se o matrimônio. Dias depois é natural
que a beleza do corpo vai se acabando, mas o que permanece para sempre, se obediente, é a beleza do espírito. E por isso, então, desfazíamos do casamento já buscando um outro. E isto perante Deus é abominação. E muitos, então, firmavam o seu casamento dizendo, se não der certo, eu divorcio. Por quê? Moisés, olha como o povo conhece as Sagradas Escrituras, porque Moisés deu carta de divórcio àquele povo. Então, a lei do nosso país também dá carta de divórcio. Mas se esqueceram de ler lá nas entrelinhas, que Moisés diz assim, pela dureza de vossos corações, para não estar em constante briga com seus filhos e esposa, para que não seja um mau exemplo. Eu vos concedo carta de divórcio, mas não é a vontade do Pai. Então observem, que muito se pega nisso, mas se esquece de olhar lá no livro de Gênesis, quando Deus Pai diz, deixará o homem pai e mãe, e unir-se a uma mulher, tornando os dois uma só carne. E olha o que Deus diz, e aquilo que eu unir, o homem não separa. Então, a unidade espiritual o homem não separa, mas a modalidade do mundo, um papel vos separa. É claro, há os seus motivos justos, mas infelizmente estava acontecendo e acontece entre nós, pessoas que casam com uma, já pensando se não dá certo, eu separo e fico com outra. Isto é um pecado muito grave. Por isso que o irmão Aldo deu este precioso conselho à Igreja Apostólica. Por isso, homens e mulheres devem se ajudar para que assim a Igreja Apostólica, irmãos, cumpra a sua missão. Porque é duro para um povo que recebeu a honra e a glória de, nos tempos presentes, darmos continuidade à Igreja dos Santos Apóstolos. Os Santos Apóstolos tiveram a missão de anunciar a Jesus, porque naquela época, quando Jesus foi sepultado naquele sepulcro, e que ao terceiro dia ele ressuscitou, os escribas, fariseus e sacerdotes tentaram subordinar os guardas e todo o povo, dizendo que Jesus não havia ressuscitado, mas que os apóstolos haviam roubado o seu corpo. E os santos apóstolos tinham a convicção, pois viram com os olhos a ressurreição de Jesus. Tanto isto é verdade, que Maria Madalena foi aquela que teve a honra de ser a primeira mulher a ver Jesus após a ressurreição. Ao ver, ela foi correndo avisar os santos apóstolos, ela avisou São Pedro e São João. São João era mais novo, saiu em desabalada carreira, como diz a Bíblia. São Pedro, mais velho, veio atrás. Acontece que ao deparar no sepulcro, São João não teve coragem de entrar. São Pedro, como um homem destemido, veio, passou por São João, adentrou o sepulcro e lá estava dobrado as roupas que envolvia Jesus. E então voltaram correndo para anunciar os outros. Dessa forma, anunciaram que Jesus era vivo e ressurreto. Mas em contrapartida, o poder do mal envolvia grande parte da população para provar que Jesus não havia sido ressuscitado, mas haviam roubado o seu corpo. E para provar que Jesus havia ressuscitado, após a sua ressurreição, ele ainda permaneceu 40 dias pregando o evangelho no mesmo corpo, ensinando os santos apóstolos a forma que ele queria as pregações. 40 dias. Antes dos 40 dias, Jesus disse, agora vós ide para a Galiléia, pois lá eu estarei. E aquele povo, os apóstolos, foram todos para a Galiléia. E os galileus lá estavam. Após Jesus chegar, dar o último sermão na Galiléia, Jesus então ascendeu-se ao céu com o seu próprio corpo. E os galileus viram quando Jesus estava subindo para o céu. E assustados eles olhavam para o céu. E então Jesus disse, por que olhais assustados, ó galileus? Da mesma forma que está me vendo subir, um dia me verá descer para buscar o meu povo. Mas que povo que Jesus vem buscar? Ora, como que Jesus vem buscar um povo que não crer na sua mãe, que não crer nos santos de Deus,
que não crer nos anjos, que não crê no Consolador deste Jesus. O povo que assim não crer, como pode Jesus vir buscar? É exatamente por isso que esta igreja está a cada reunião se preparando para quando Jesus vier nos buscar, como diz naquele hino. Vem Jesus, Maria Santíssima, os anjos e os santos da glória do Pai. Como dizem, transformados então seremos. Mas qual é a igreja que tem este mérito? É a igreja que crê em Maria Santíssima, é a igreja que crê e obedece a Jesus e nos santos da glória do Pai. Porque Jesus não pode vir buscar um povo que não crê em Maria Santíssima, que não crê na existência dos santos e dos anjos. Como Jesus vem buscar? Então, irmãos e irmãs, observe a importância da nossa igreja, a preparação que nós recebemos a cada dia. Porque o pastor hoje, ele não ensina nada. E nós só fazemos relembrar os ensinos de Jesus, para cumprir aquilo que Jesus disse, que o Consolador nos faria lembrar de tudo quanto ele havia dito. E esta é nossa missão, de relembrar a igreja, o caminho perfeito que nos conduz para a glória do Pai. Por isso, a união é algo indispensável, a humildade, o sentimento do perdão, é algo indispensável para que Deus Pai, através dos seus santos, operem em nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Nós temos a honra de anunciar a Santa Avó Rosa como Consolador e o Santo Irmão Aldo. E nós pregamos que estes santos têm grande poder e autoridade. E isto já é prova entre nós. O apostólico não duvida porque ele tem provas disto. Mas e o mundo não tem. Agora, se nós anunciamos ao mundo estes dois poderosos santos, ora, e as nossas vidas não forem transformadas, se nós não formos humildes, sinceros, unidos entre nós, e formos falar da Santa Avó Rosa para o mundo, o que o mundo vai dizer? Vocês dizem que tem dois santos poderosos, e esses dois santos nem transformaram as suas vidas, vivem igual nós, discutindo, brigando, rejeitando. Aonde está esse poder? É por isso que o irmão Aldo diz, é Jesus, para mostrar a verdadeira conduta de um filho de Deus, sabe o que ele fez? Ele estava pregando na sinagoga em Jerusalém, e dois apóstolos, se eu não me falha a memória, foi Tiago e João, seu irmão, chegaram diante de Jesus e disse assim, Senhor, quando entrares na tua glória, lembra-te de nós, permita que eu sente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Jesus disse para eles, podes beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram sim. Jesus diz, beber o cálice que eu vou beber, até pode beber. Mas o assentar à direita e à minha esquerda não compete a mim, compete ao Pai. Agora o que Jesus disse na sequência? Chamou uma criança, colocou diante dele e disse assim, quem quiser ser grande no reino dos céus, se torne pequeno como esta criança. Mas o que Jesus quis dizer? No coração de uma criança não há espaço para maldade, não há espaço para mágoa e nem sentimento, não há rancor, não há desunião, é um coração puro, palavra sincera. Então Jesus estava dizendo que quem quiser ser grande no reino dos céus, muitas vezes é humilhado aqui na terra, se torna pequeno aqui na terra diante dos homens, mas grande diante de Deus. Esta é a verdadeira missão de um povo que recebeu a honra e a glória de representar o reino dos céus. E eu sempre digo que cada congregação, na cidade em que ela está, ela é a firme e legítima representante do reino dos céus, a Igreja Apostólica. Agora isto é jubiloso, mas traz para nós uma honra muito grande e uma preocupação, pois nós somos os responsáveis de provar que esta santa e este santo têm poder entre nós. Agora, para que o mundo veja este poder, precisa primeiro ver a nossa unidade espiritual, a nossa união,
o desejo sincero de um ajudar o outro. Esta é a mensagem do Consolador, a mensagem de muita paz e união. E então vamos agora ouvir a orquestra que apresentará o hino Tudo Farei para Servir.
Amém. Amados, os hinos da nossa igreja é tão gostoso de ouvir que traz para o nosso espírito uma alegria muito grande. Não há hinos que falam tão profundo em lugar algum nesta terra igual aos nossos. Eu digo isto porque eu nunca falei para a igreja da minha conversão. Eu era pertencente a uma igreja religiosa muito grande, mas grande no poder material. Mas ali nunca fui convertido, pois não cria em Maria Santíssima, não cria nos santos e não cria nos anjos. E então, ao ouvir a mensagem desta igreja, na voz do sacerdote Bispo Eurico Matos Coutinho, naquele dia, eu ouvi uma palavra que foi de encontro ao meu coração, mostrando a realidade do que significa uma vida com Deus. Quem teve a oportunidade de conhecer o bispo sabe da qualidade que eu estou falando. A primeira vez que eu vi o bispo pregar, eu já conhecia um pouco das Sagradas Escrituras. E naquele dia, eu tinha certeza que por trás daquela voz suave e poderosa, tinha alguém lhe inspirando. E este alguém, na minha mente, era São João, não o Batista, mas o evangelista. Quando vi a missionária, então o meu sentimento foi mais profundo. Ela pregava com mais profundidade, eloquente em suas palavras. E eu disse, atrás desta senhora existe alguém. E esse alguém é o amado apóstolo São Paulo, porque a forma da missionária pregar era a mesma de São Paulo, com firmeza, profundidade e eloquência. E o bispo, como São João, no Evangelho ele é chamado o apóstolo do amor. O bispo, eu digo para a igreja, quem conheceu sabe. O amor daquele homem também era incomparável. E as suas pregações, suave, penetrava em nossos corações, nos convertendo ao verdadeiro caminho. Então agora eu vou fazer a leitura e para nós meditarmos mais um pouco. Então eu vou voltar aqui. Através de um dos boletins internos da igreja,
o santo irmão Aldo nos deixou uma mensagem preciosa, fundamentada na doutrina de nosso Senhor Jesus, a respeito do sagrado dever da prática efetiva da união e do amor fraternal como família apostólica. Ele assim recomendou. No passado, quando a nossa amada igreja apostólica foi formada por Jesus, através da pessoa da Santa Avó Rosa, um dos seus princípios básicos foi a união de pessoas numa só fé e num só espírito. Qual é a base e o fundamento deste ensino do santo irmão Aldo? São os preciosos ensinos doutrinários do Evangelho do Reino dos Céus, legado por Jesus nosso Senhor, princípios estes que, quando praticados com fé e amor, possibilitam que os fiéis seguidores sejam bem-aventurados, felizes e abençoados, e vivam unidos fraternalmente ao seu semelhante, evitando todos os sentimentos que dividem os corações e que trazem tristezas, amargura, desentendimento e que tiram a verdadeira paz dos corações, sentimento estes que corrompem a união e dividem os corações. O santo irmão Aldo recomendou também naquele boletim que peço-lhes que sejam unidos, sempre respeitando os direitos de todas as pessoas, sejam obreiros, pastores, regentes, músicos, coristas ou membros da igreja, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. Siga estes conselhos e encontrarão a paz para o seu viver. Observem a preciosidade desses ensinos, quando o irmão Aldo nos assegura, se guardarmos em nosso coração, evitaremos a contenda, evitaremos a desunião. Isto porque para a nossa igreja não faz bem, irmãos, porque nós pregamos dois santos de grande poder que preparam um povo que irá um dia ser arrebatado. E como este povo pode ser arrebatado se haver desavença, desunião, incompreensão, um procurando rebaixar o outro com palavras? Isto é muito desagradável a Deus nosso Pai. Observem bem uma carta que São Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz assim, embora eu esteja distante lá em Roma, pois São Paulo estava preso. Para quem não sabe, a maior parte da vida de São Paulo foi preso. Mas acontece que a igreja de Efésio estava tendo constantes intrigas e falatórios profanos. E o Espírito do Pai revelou a São Paulo o que estava acontecendo naquela igreja. Então ele escreve uma carta aconselhando, na carta ele diz assim, foi-me revelado que entre vós está tendo muita contenda e desavença. Olha, a mim foi revelado que entre vós está tendo muita contenda e muita desavença. Olha o que ele diz. Isto prova que, quando ouvistes a minha palavra, achastes bonita demais a minha mensagem. Mas não prova que são convertidos, diz São Paulo, porque o convertido, ele diz assim, o convencimento é distante do convertimento. Do convencimento ao convertimento há um grande tempo. Ele diz, quando vós fordes na verdade convertido, cessarás, acabará a contenda, acabará a desunião, porque quando fores convertido, o Espírito domina o poder da carne, e aí se tornaremos homens e mulheres espirituais, pois é desses que Deus quer. Agora, quando há contenda entre vós, é provado que ainda não fostes convertido, é a carne dominando o Espírito, e o estado desta pessoa é difícil para Deus, porque o Espírito foi feito para dominar na carne, não para a carne, para dominar a carne, não a carne dominar o Espírito. Por quê? Quando há contenda, é vontade da carne, porque a do Espírito é a paz e é o verdadeiro amor. E é este ensino que o irmão Aldo transcreve neste boletim. Por que precisamos ser unidos? Porque
A vontade e o desejo do Espírito é uma unidade espiritual para nos tornar o corpo de Jesus, conforme ele em sua oração pediu ao Pai. Pai, assim como eu sou um contigo, quero que os meus sejam um comigo. Olhe, para ser um com Jesus, precisamos estar unidos a ele. E para estar unido a Jesus, não podemos estar desunidos entre irmãos. E observem bem, irmãos e queridas irmãs, uma passagem bíblica que revela perfeitamente esta verdade. Quando a igreja apostólica primitiva estava crescendo, se espalhando naquela época, lá dos santos apóstolos, era proibido pregar o nome de Jesus, e por isso aquela igreja sofria uma intensa perseguição. E então existia um homem chamado Saulo, um homem zeloso e poderoso materialmente dizendo. Chegou ao conhecimento de Saulo que a igreja de Damasco estava crescendo, pregando o nome de Jesus. E então Saulo pediu autorização para o seu superior para ir a Damasco, impor um duro castigo, chicotear, se possível, matar os apóstolos que lá estavam reunidos. E foi dado a Saulo esta carta. E ele se dirigiu para Damasco. E Jesus sabia do que Saulo era capaz de fazer com os cristãos. Quando Saulo chegou na entrada de Damasco, Jesus, no poder da sua glória, apareceu para Saulo. Ele não resistiu o poder e a glória de Jesus. E ele caiu por terras e caiu cego. E a voz de Jesus dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele dizia: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Abrimos parente para meditar. Saulo estava indo para Damasco perseguir o povo. Agora observe o que Jesus disse: por que tu me persegue? Ora, quem persegue a um irmão ou uma irmã, quem critica um irmão e uma irmã, não está criticando a pessoa, está criticando a Cristo, e é provado nisto. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Observem a unidade espiritual que devemos ter entre irmãos e Jesus. Porque se eu abrir a minha boca para falar mal de um irmão, eu estou criticando a Jesus. E esse estado é difícil. É por isso que Jesus disse: arrependa-te e volte ao primeiro amor. Amarás ao teu Deus de toda a tua força e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o verdadeiro sentimento de adoração que nós devemos ter. Então observem, aí, irmãos, Jesus pediu que levasse Saulo na casa de Ananias, um servo de Deus, e ordenou a Ananias que orasse sobre a cabeça de Saulo. E então, chegando lá, Ananias orou na cabeça de Saulo. E ele então voltou à visão. Mas observe que naquele momento abriu a visão. Mas os irmãos falam a visão material. Jesus abriu as duas visões. A visão material e a espiritual. Dali para frente se tornou o grande apóstolo chamado São Paulo. Dos quais hoje nós usamos os seus ensinos para provar a veracidade da nossa igreja. Por isso lhes digo que a união, conforme está escrito aqui, é o vínculo da perfeição com Cristo. O santo irmão Aldo recomendou também naquele boletim que peço-lhes que sejam unidos, sempre respeitando os direitos de todas as pessoas, cujos obreiros, pastores, regentes, músicos, coristas ou membros da igreja, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. Sigam estes conselhos, encontrarão a paz. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que para ter a divina paz em seu viver, precisam a cada dia do lidar cotidiano e colocar em prática a santa doutrina e disciplina que vieram dos céus para a nossa igreja, cujos ensinos Jesus nos concedeu através da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo. E nós da direção labutamos até os dias de hoje para mantermos na íntegra estes ensinos. A doutrina da nossa igreja é vida e conduz para a eternidade, e quando é aceita, passa a ser amada, obedecida e respeitada de todo o coração por aqueles que assim crê, proporcionando a verdadeira felicidade.
A base da vitória de nossa igreja é de cada apostólico é a perfeita prática no seu viver e em seu coração da doutrina e da disciplina de nosso Senhor Jesus, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos transmitiram. Se praticarem o verdadeiro amor fraternal, sendo muitos cordiais uns com os outros, cada um zelando por sua própria vida e evitando tudo quanto prejudica a sua fé e o bom relacionamento de uns para com os outros, serão bem-aventurados e incentivarão de maneira natural a prática da fé em Deus Pai e nos seus santos. Estimados irmãos e irmãs, busquem a santificação e a perfeição de sua alma, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam todo o poder do Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e dos santos e anjos para ajudá-los a vencer. Assim o faça por meio de oração e certamente alcançarão a graça e a virtude destes santos poderosos, a perfeição da sua alma e a santificação do seu espírito. Sejam mansos e humildes de coração e encontrarão descanso para a sua alma, conforme recomendou Jesus em seu santo evangelho. A Santa Avó Rosa, em sua maneira digna e honrada de viver e de servir a Deus Pai, ao reino dos céus e ao Santo Irmão Aldo, em toda a sua vida. Aí está, irmãos, esta mensagem da unidade espiritual. Irmãos, eu poderia falar muito mais, temos conteúdo para isto, mas o nosso horário também já venceu e por isso eu irei parar por aqui, dando ao coral mais uma vez a oportunidade de, com suas expressões de amor, falar para nós a respeito do irmão Aldo, para assim encerrarmos a nossa reunião. O coral irá apresentar o hino que traz o título Guarde Bem Esse Nome.
Amém. Amados, eu fico imaginando a alegria da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, a alegria do Santo Irmão Aldo por expressões amorosas, pelo ensino. Eu chego a dizer que a mensagem que fica aos nossos corações é esta: guarde bem este nome. No coração que guardar estes nomes, este nome, guarde bem os ensinos ministrado por este nome, Santo Irmão Aldo. Amados, agora nós vamos então finalizar a nossa reunião. Primeiramente, é em nome do nosso Deus e eterno Pai, e de Jesus, seu Filho amado, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que eu agradeço a toda a igreja pelo seu silêncio, pela sua atenção. Agradeço ao coral pelas lindas mensagens dedicadas a todo o reino dos céus. Sou muito grato por isso. E agora, ao me despedir de vocês, após 9 anos em que eu estive aqui, e voltei e pude contemplar uma igreja firme e coesa, no nome de Jesus, ministrado pelo Santo Irmão Aldo. Pois eu quero me despedir de vocês fazendo das palavras do amado apóstolo São Paulo as minhas. São Paulo parou na ilha de Malta por 3 meses, à espera de um navio que vinha de Alexandria para levá-lo para Roma. Aqueles 3 meses São Paulo ali pregou, e aquele povo compreendeu a linda mensagem de São Paulo e amaram profundamente. E quando o navio que vinha de Alexandria parou com os guardas para levar a Paulo, os bárbaros fizeram uma barreira humana para impedir a partida dele. Daí para frente, faço das palavras de São Paulo as minhas. Então São Paulo diz: não se preocupe, estamos distantes fisicamente, mas unidos em espírito estamos, porque a distância não separa ninguém do corpo de Deus, pois somos homens espirituais e mulheres espirituais. Embora estando distante fisicamente, unidos em espírito estamos. E diz São Paulo: e lá em Roma falarei do seu semblante alegre e da sua atenção. E eu digo para vocês, regressarei a São Paulo, e lá, nas oportunidades que eu tiver, falarei das nossas reuniões, do silêncio da atenção e da unidade espiritual que aqui eu contemplei. E espero em breve voltar para, unido a vocês, mostrar que guardamos bem este nome. Amém. Agora eu convido a igreja para se colocar em pé. E nós vamos então, eu digo nós, fazer uma oração. Porque a igreja se habituou numa oração à reunião de quarta-feira. Mas todas as nossas reuniões, ela é de oração, onde os irmãos têm a oportunidade de se expressar a Deus Pai. Cabeças curvadas, oremos. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, bondoso Pai Celestial, é com muita alegria e contentamento em minha alma, Senhor, que eu digo para os irmãos desta igreja que neste momento o céu se abre e o Senhor Deus do teu trono contempla todos os teus filhos que aqui estão. Movido pelo imenso amor contido em teu coração, expressamos ao Senhor Deus o nosso louvor e a nossa gratidão. Pois ao contemplar o Senhor Deus nos abençoa, com tua mão poderosa ao lado do teu amado Filho Jesus, juntamente com Maria Santíssima para abençoar este povo, ao lado da bendita Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Guardamos em nossos corações os teus ensinos para seguirmos firmes, unidos a ti, unidos em irmãos representando o reino dos céus. Isto para nós é uma graça preciosa,
Pai Santo, agora chego diante do Senhor juntamente com meus irmãos, para pedir permissão ao Senhor para dizer estas palavras aos teus filhos e meus irmãos que aqui está. Pois a mensagem que fica, Pai Santo, é pedindo permissão ao Senhor que guardamos bem este nome, guardamos bem estes ensinos, pois eles iluminarão nossos passos para um dia chegarmos na tua glória. Mas enquanto estivermos na luta aqui na terra, temos a certeza da presença do irmão Aldo com todo o poder do Pai, nos ajudando a vencer as lutas, as dificuldades e assim unidos representar o reino dos céus. Quero agradecer em nome desta igreja pela belíssima reunião que nos concedeu na noite de ontem e na manhã deste dia, onde o Senhor concedeu a nós a oportunidade de meditarmos no seu amor. Reconhecidos por tudo isto, rendemos ao Senhor ações de graças e louvor a Ti, ao Teu Divino Espírito, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E agora, Santa Vó Rosa, ao chegar ao final desta reunião, eu ainda apresento à Senhora estes nomes que colocaram na caixa de oração, confiante no Teu poder, na Tua misericórdia e na Tua graça, e que eles possam alcançar a graça que tanto lhe pede se for de justiça e da vontade do Pai, e que reconhecido da graça alcançada, venha honrar e glorificar o Teu santo nome. E agora, Santa Vó Rosa, os Teus filhos felizes irão de regresso para os seus lares, por ter a certeza que estão amparados e guardados pelo Teu poder, e acompanhados pela proteção do Santo Irmão Aldo. Assim, irmãos, recebam a bênção de Deus nosso Pai, a de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa. A graça, a bênção e a proteção do Santo Irmão Aldo permaneça na vida dos irmãos, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Está encerrada nossa reunião, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.